Você já assistiu Idiocracia? Na história, um cara comum é congelado e acorda 500 anos no futuro. Mas ao invés de encontrar uma sociedade mais avançada, ele descobre um mundo dominado por idiotas. As pessoas não conseguem fazer nenhum teste de QI básico, regam plantas com energético e não entendem nem mais o valor da água. Era pra ser uma comédia, mas olhando nosso país hoje, começo a achar que era uma profecia. Esses dias eu me deparei com esse filme e achei que era uma produção recente retratando nossa sociedade atual. Mas fiquei surpreso ao perceber que era um filme de 2006. Eu sempre fui uma pessoa que evitou redes sociais, mas de um tempo pra cá eu resolvi embarcar nesse mundo. Não para postar sobre minha vida, mas sim para questionar o comportamento humano moderno, e me deparei com todo tipo de coisa lá. Algo que vem me incomodando bastante é o comportamento do brasileiro nos dias atuais. Uma sociedade que endeusa a libertinagem, uma cultura de levar vantagem e uma enorme falta de respeito com o próximo. O Brasil não é uma sociedade, é uma selva, e me veio as perguntas na cabeça. O que aconteceu com a gente? Como as coisas chegaram a esse ponto? Você sabia que o chimpanzé bem treinado pode alcançar até 90 pontos de QI? Impressionante se você for levar em consideração que o QI humano médio é entre 90 a 110 pontos. Mas as coisas ficam mais interessantes quando analisamos o QI médio do brasileiro, sendo esse de 83 pontos. Uma nação com QI abaixo da média global e ainda para aumentar a humilhação, menor que um de chimpanzé treinado. Para entendermos melhor essa situação, QI abaixo de 90 pontos é considerado torpeza. O que significa isso na prática? Inteligência torpeza significa a falta de habilidade ou de capacidade para a realização de determinadas atividades, ou para a realização de certas ações. Ou seja, alguém que tem dificuldade em encontrar soluções práticas para problemas do dia a dia, mesmo que sejam simples. Ter noção que um brasileiro médio pode ter mais dificuldades para resolver problemas do que um chimpanzé? Isso beira o absurdo, mas chega a ser cômico até, se não fosse triste de certa forma. No filme Idiocracia, o cara aleatório que veio do passado se torna o cara mais inteligente do planeta. Ele usou sua inteligência para resolver um problema básico, de regar as plantas com água, o fazendo se tornar o presidente. Sua inteligência, por mais que básica, naquele mundo foi capaz de fazer uma enorme mudança, para o bem. Mas quando alguém está num ambiente cercado de idiotas e com sua inteligência um pouquinho acima da média, resolve usá-la para benefício próprio. Esse é o Brasil e sua cultura de leve vantagem. Fato é que respeito no Brasil deixou de existir há muito tempo. Quem nunca tentou dormir, mas não conseguiu porque um indivíduo estava se achando o ser mais abençoado do universo por ficar empinando uma moto às 3 da madrugada? E aquele vizinho que resolve que o gosto musical dele é divino e deve ser compartilhado com toda a vizinhança. Então ele liga o som no máximo, e para você que quer estudar para aquela prova importante, só resta sentar e chorar. O problema do Brasil não é só a ignorância, é a combinação explosiva entre burrice e malícia. O sujeito não sabe escrever um e-mail gramaticalmente correto, mas sabe montar um golpe no WhatsApp. A influenciadora que divulga tigrinho e ganha milhões fazendo os fãs de otário. E os otários continuam sendo fãs. E nem vou falar do político tirando selfie na CPI. Fato é que no Brasil o desrespeito se tornou a epítome da autenticidade. Inteligência, sinônimo de vergonha. E honestidade, coisa de otário. E sabe o que é mais engraçado? Eu vou ser chamado de vira-lata por expor o óbvio. Por aqueles que dizem que isso é cultura. Que um povo que rouba a carga de um caminhão acidentado e destrói um bolo como animais famintos é a identidade do brasileiro. Parabéns! Graças a essa cultura, nosso país é conhecido por bundas, carnaval e mulher de biquíni. Mas mesmo falando isso, vai ter gente que vai se orgulhar dessa situação, até porque a bagunça do brasileiro é nosso jeitinho diferenciado, né? E a civilização, onde fica? No filme, o presidente é tão idiota quanto o resto da população. Ele só fala bem e o que todos querem ouvir. Mas no fundo, é ainda mais um idiota. Onde eu vi isso mesmo? Estocar vento, Covid é apenas uma gripezinha, mulher do grelo duro. Essas são algumas falas dos nossos 3 líderes mais recentes. E o mais cômico é o brasileiro chamando esses indivíduos de estadistas. Churchill, Lincoln e Pedro II se reviram no túmulo quando alguém profere essas palavras.
Nossos líderes são reflexos da sociedade. Veja bem, não estou dizendo que memes são ruins, eu gosto deles, comédia é importante. Mas um presidente oferecer jabuticaba para um líder estrangeiro em meio a uma ruptura diplomática beira o ridículo. Que mensagem esse país quer passar para o mundo? Idiotas governam idiotas, e a sociedade quebra cada vez mais. E o pouco de inteligência é usada para benefício próprio, e a ignorância é disseminada e endeusada. Mas como um país que tinha um imperador com o sonho de ser professor se tornou o país da idiocracia? O Brasil não nasceu idiota. Dom João VI afirmou que o Brasil era o país do futuro. Dom Pedro II falava 11 idiomas e sabia ler diversos alfabetos diferentes, além de sonhar em ser professor. Santos Dumont levou a humanidade aos céus. E Machado de Assis nos encantou com suas histórias. Mas onde foi que a gente errou? Como o país do futuro se tornou a futura piada? A resposta é simples, mas complexa. Ela se chama educação. Parece clichê, eu sei, mas não é só investir em educação e pronto, seremos mais inteligentes que a Coreia do Sul. Não. E mesmo se fosse fácil, não aconteceria por um motivo. Se queremos entender como fomos do país de Machado de Assis ao país do tigrinho e do cupom de aposta, temos que destrinchar a educação neste país. Só que aqui tem um detalhe incômodo. Parece que o Brasil nunca investiu em educação para transformar, e sim para domesticar. A escola pública, que deveria ser instrumento de liberdade, virou fábrica de alienação. Professores mal pagos, estrutura precária, currículo repetitivo e ideológico. Um sistema que ensina a obedecer, não a pensar. Quer um exemplo? Tenta falar de filosofia na escola, e você vai ouvir: isso não serve para nada. Mas o que serve num país que idolatra burros que gritam? Quando você tira o pensamento crítico de uma sociedade, ela se transforma em gado, e o gado só serve para duas coisas: obedecer e ser abatido. É por isso que, enquanto países discutem ética com inteligência artificial, a gente ainda está tentando explicar que merenda escolar não é para enriquecer deputado. E como sobreviver a essa selva autoritária que nos cerca? Sabe, tem uma coisa que me incomoda mais do que a burrice. É o orgulho dela. A ignorância por si só pode ser curada, mas a ignorância com vaidade, essa sim vira ideologia. O Brasil não virou mediocracia por acaso. Foi construída, tijolo por tijolo. E com essa convivência, com o deixa pra lá, o tanto faz, ou o clássico é rir pra não chorar, aí você acorda e percebe, a piada é você, o meme é a sua vida, e rir é só mais uma forma de não pensar. Fato é que nossa sociedade está doente, estranha e machucada. E se você quer entender como parte de uma sociedade quebrada está destruindo até nossos relacionamentos, assiste esse vídeo que estou deixando para você.